Gostaria de pedir você que já está sentado há bastante tempo, se coloque de pé aí no seu lugar. Vamos fazer a leitura desse texto. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2. A partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 12. E vamos fazer uma meditação nesse texto. Diz assim: dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua. Vamos todos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém, Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Você pode se assentar aí no seu lugar. Meus queridos irmãos, o Natal é uma excelente ocasião para espalharmos em toda parte uma boa e grande notícia. E a boa notícia do Natal é que Deus trouxe esperança para todas as pessoas, indistintamente, independente da sua origem, raça, cor, status ou classe social. Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer esperança a toda a humanidade. Essa é a boa notícia do Natal. E este ato, esta obra magnífica realizada por Jesus, incluiu ambos, judeus e gentios. O anúncio em que o anjo havia feito aos pastores, que está registrado em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim o texto: o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Existe no mundo, irmãos, uma gama de pessoas que andam por toda parte, vazias, tristes, angustiadas, procurando algo que de alguma forma possa dar sentido às suas vidas. E é inegável que a esperança
se torna para essas pessoas uma força poderosa em suas vidas. E essa esperança, o verdadeiro Natal em que nós comemoramos, sem dúvida nenhuma, traz aos seus corações. O Natal também é para aqueles que estão à espera de um Salvador para as suas vidas. Para aqueles que andam mundo afora, incrédulos, perdidos, vazios. Pessoas também que confiam na sua própria religiosidade. Aqueles que depositam também a sua fé nas suas boas ações, nas suas boas obras. A boa notícia é que a sua única esperança consiste no fato em que Deus veio até nós. E Ele fez isso para demonstração da sua graça. Agora, meus queridos irmãos, tudo isso que eu acabei de dizer é tudo muito lindo, maravilhoso. É algo especial e que conforta os nossos corações. No entanto, quando nós olhamos para esse mundo distante do Senhor, logo perceberemos que existem inúmeras pessoas que vivem as suas vidas entregues às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos, e decidem não confiar ou acreditar que este mesmo menino que um dia veio e nasceu entre nós, se trata, afinal de contas, do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Existem inúmeras pessoas, famílias, que vivem as suas vidas de maneira egoísta, completamente entregues ao seu próprio orgulho e decidem definitivamente não abrir os seus corações e se entregar a esse Jesus. Quando nós olhamos para no que o Natal ele foi transformado nos nossos dias, na verdade já faz algum tempo que já é assim. O Natal ele foi transformado em uma espécie de farra consumista e materialista. Aquilo que deveria ser a celebração do nascimento de Jesus se tornou um verdadeiro banquete para a gastança e para o deleite em seus próprios prazeres. A maior novidade deste ano é que estava previsto pelos economistas um aumento nos gastos das famílias brasileiras de cerca de 30% em relação ao ano passado. A maior parte dos jornais investem suas colunas em venda e comércio. As maiores concentrações de pessoas não estão nas igrejas, mas sim nos shoppings. O aniversário do Senhor Jesus mudou-se para uma grande farra materialista e consumista das pessoas. Mas por quê? Por que o cenário ele mudou e se transformou em algo tão trágico e deprimente? Porque a verdade, meus irmãos, é que o homem sem Deus, o homem distante do Senhor, ele quer evitar a incontestável verdade de que Jesus, de fato, é o Senhor. As pessoas, elas querem viver em sua condição pecaminosa, egoísta, sem serem confrontadas segundo as reivindicações de Cristo, conforme a sua palavra nos revela. O Natal, meus irmãos, força até o mais mundano dos homens, o mais vil pecador, a ter de elevar os seus olhos para o Salvador. Quando nós voltamos os nossos olhos para esse texto que aqui nós lemos, nós percebemos aqui o primeiro Natal. O primeiro Natal que foi celebrado e na ocasião no céu e na terra. Anjos e homens juntos se alegraram na pequena cidade de Belém,
Na casa do pão, nasceu o pão da vida. O Verbo eterno, aquele que se fez carne, mas também era divino. Ele habitou entre nós. E naquele dia as profecias se cumpriram. Naquela noite, nasceu no meio dos homens o sol da justiça. Deus se fez homem, o eterno entrou no tempo, o imenso se esvaziou. O mais exaltado entre os anjos humilhou-se, sendo o rei dos reis, se tornou o servo de todos. Sendo rico, o dono do mundo, ele se fez pobre. Sendo transcendente, ele nasceu de uma virgem. Esse é o grande mistério que envolve o Natal e que ainda hoje nós celebramos. Mas nós celebramos porque esse Jesus, embora ele tenha crescido, ele tenha vivido a sua vida nesse mundo e tenha sacrificado a sua vida por nós pecadores, ele ressuscitou e está vivo hoje. Ele está entronizado, ele reina sobre todos. Ele está vivo entre nós e dentro de nós. O Natal, meus queridos irmãos, ele deve ser celebrado pela família, ele deve ser celebrado pela igreja. Todos os povos devem adorar o Rei da Glória. Ele é o Salvador desse mundo, o Messias prometido, o Senhor dos senhores, que um dia há de voltar para levar a sua igreja consigo. Nele nós temos copiosa redenção. Ele é a nossa paz e a nossa justiça. Ele é a nossa alegria e a nossa herança eterna. Nele nós temos vida abundante. E ele veio para nos dar a própria vida eterna. No entanto, mesmo diante de tão preciosas e incontestáveis verdades, ainda, meus queridos, há a possibilidade de nós encontrarmos 3 atitudes predominantes nos homens, de modo geral, a respeito do próprio Jesus Cristo. É possível que você, mesmo diante dessas verdades incontestáveis e já reveladas a nós através da sua palavra, possamos encontrar homens como Herodes, que olhava para Jesus e enxergava nele um rival, um inimigo. Existam também pessoas que, embora diante dessas preciosas e incontestáveis verdades, possam tratar Jesus em termos de uma religiosidade, uma mera religiosidade. E ainda também há aqueles que, para a glória de Deus, possam olhar para Jesus e encontrar nele a sua própria redenção. Vamos analisar cada uma dessas atitudes. Vamos observar e aplicar aos nossos corações segundo a palavra de Deus. Primeiro, vamos entender que aqui Herodes, ele olhava para Jesus, para a possibilidade de um Messias, um rei dos judeus, nascer como algo que lhe ameaçava o trono. Veja comigo os textos, os versos aqui no texto, verso 1 a 3, 7, 8 e 12. Veja só aí na sua Bíblia. Primeiro, verso 1 a 3, diz: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o que aconteceu com o rei Herodes? Perturbou-se. E com ele, quem mais? Toda Jerusalém. Versos 7 e 8, diz assim: então Herodes chamou secretamente os magos e, procurando saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Verso 12, diz o verso 12: sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho.
A pergunta que não quer calar: por que Herodes, afinal de contas, ficaria perturbado ao ouvir sobre a notícia tão maravilhosa de que o Salvador havia nascido? Pelo mesmo motivo que milhares e milhares em todas as eras, em todas as épocas, inclusive a nossa, ficam ainda hoje perturbados. O seu trono é ameaçado. Herodes estava reinando em Jerusalém por nomeação do seu amigo e imperador romano Marco Antônio. Ele havia sido coroado rei dos judeus por volta do ano 40 a.C. Naquele posto, Herodes havia permanecido por quase 40 anos no trono. Ele reinava com um braço de ferro, um braço forte. Muita violência e crueldade eram praticados no meio do povo judeu. Tudo aquilo simplesmente para manter a salvo o seu reinado, para não perder o prestígio perante César em Roma. Herodes também sabia agir com bondade quando isso lhe convinha. Ele era bastante interesseiro e hipócrita quando isso lhe interessava, quando isso lhe convinha. Tanto que ele foi o mestre construtor que restaurou o templo de Jerusalém para os judeus. Mas não se iluda, porque todas as boas obras que ele havia praticado visavam apaziguar os judeus e, portanto, assim, manter o seu reinado garantido em Roma. E assim, quando os magos então do Oriente apareceram, guiados por aquela estrela, e chegaram até ele dizendo que queriam encontrar o recém-nascido, o rei dos judeus, para adorá-lo, Herodes, naquele momento, sem dúvida nenhuma, perdeu o seu chão. Como alguém ousaria se tornar o rei e tomar dele o seu trono? Foi exatamente naquele momento, perturbado, que Herodes, ele arma um plano diabólico. Sem dúvida nenhuma, quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que a atitude de Herodes foi algo, sem dúvida nenhuma, digna de desconfiança. Como ele poderia chegar aos magos e dizer, olha, no verso 7 e 8 ele diz, vão até Belém e perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando então achardes, venham e me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Será se realmente ele queria ir lá e adorar também o menino? Sem dúvida que não. Mas, meus queridos irmãos, guardadas as devidas proporções, sempre que o domínio soberano de nossas vidas é ameaçado por um outro senhor, sem dúvida nenhuma nós também nos enfurecemos e nos perturbamos. Quer ver algo? Quer ver uma coisa? Por que as pessoas decidem, nesse mundo, não se curvar diante de Cristo e reconhecê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas? Porque existem tantas pessoas nesse mundo que se recusam a se dobrar e se curvar diante de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Porque, sem dúvida nenhuma, elas não estão dispostas a entregar o trono das suas vidas para o governo soberano do Senhor. Elas não estão dispostas a servir a este novo rei chamado Jesus, que outrora estava distante das suas vidas, mas agora, decidiram entregar os seus corações, as suas vidas para o governo dele. Essas pessoas, sem dúvida nenhuma, se recusam a fazer isso. Veja Mateus capítulo 6, verso 24. O texto diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. É isso que o texto está nos dizendo. Nós fomos criados para adoração, para o serviço.
E se nós não estamos reconciliados com Deus pela fé em Cristo Jesus, pelo seu sangue precioso vertido na cruz, somos escravos do pecado. E isso significa que em nosso coração há um trono que está ocupado por um outro Senhor, que não é Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Sempre que o Senhor Deus se levanta e se opõe aos ídolos que estão erguidos em nosso coração, desejos, outros deuses que levantamos para nós mesmos, sempre que o trono do nosso querer fica de alguma maneira ameaçado, a nossa natureza corrompida pelo pecado fica enfurecida, perturbada. Paulo ele diz assim em Romanos capítulo 7, verso 9: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. A lei de Deus, irmãos, nos revela os pecados que habitam dentro de nós e que em outro momento eram desconhecidos. Aponta para os verdadeiros senhores que têm o domínio sobre nós. Expõe a soberania dos nossos desejos. Dessa forma que Paulo está dizendo que a lei do Senhor reviveu o pecado dentro dele. Ou seja, traz à tona tudo aquilo que verdadeiramente nos domina. E isso enfurece o pecador. Principalmente aquele que não quer entregar o trono da sua vida a Jesus. Aquele que não quer entregar a sua vida ao governo e à direção do Senhor Deus, o soberano. Note, portanto, que nós temos muito mais de Herodes no nosso coração do que nós gostaríamos de admitir. A chegada do rei naqueles dias perturbou o coração orgulhoso daquele homem. Mas o texto também diz que, além de Herodes, quem mais se perturbou? Verso 3, toda a cidade de Jerusalém. Por quê? Imagine só, toda aquela caravana de dignatários estrangeiros apareceram ali anunciando que o Messias havia nascido. Ei, isso é algo que vai chatear o sistema, o status quo. Isso é algo que vai abalar as bases de todo o nosso esquema. Isso vai atrapalhar os nossos negócios. A verdade é que Jesus, ele veio para perturbar o governo desse mundo. Ele veio para trazer uma mudança que seja radical e dramática para a vida das pessoas. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para trazer uma mudança em particular na sua vida. E é por isso que os homens ainda andam preocupados, buscando abafar o verdadeiro sentido do Natal, porque Jesus Cristo veio para mudar vidas. Jesus veio para salvar homens dos seus pecados. Ele veio para tomar o controle de vidas que andam nesse mundo sem controle. Ele veio para dar a abundância de vida para aqueles que agora estão vivendo vazios e tristes. E isso, sem dúvida nenhuma, incomoda as pessoas, porque elas veem em Jesus alguém que seja um rival, um inimigo delas. Alguém que pode ameaçar o trono dos seus corações. O orgulho e o ego estão sentados no trono de muitos corações. O orgulho não admite que você é alguém pecador, alguém que você careça especialmente da graça de Deus para ser salvo dos seus pecados. O orgulho, ele quer convencer você de que você é alguém bom o suficiente para ir para o céu, sem a precisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O orgulho, ele deve ser destronado para que Jesus verdadeiramente reine em cada coração.
mas também, além das atitudes de Herodes e Jerusalém, que revelam o orgulho do nosso coração e quem de fato está no trono da nossa vida, há também aqui uma outra atitude que é revelada a nós. O texto fala a respeito de sacerdotes e mestres, versos 4 a 6. Veja comigo o texto. Versos 4 a 6. Diz assim: depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Não é, no mínimo, estranho a atitude desses religiosos, sacerdotes e mestres, diante da notícia do nascimento do Salvador, do prometido pelos profetas, de eles simplesmente responderem essa pergunta dos magos, sem demonstrar nenhum tipo de reação, ou de, pelo menos, um sentimento de empolgação, de desejo, de vontade de querer estar lá também junto com os magos. Na verdade, esses sacerdotes e escribas e mestres, conforme o texto aqui revela, estavam completamente indiferentes a essa notícia. Eles sabiam que o Messias viria, porque as Escrituras assim diziam. Os profetas já haviam revelado isso. Eles sabiam tudo a respeito do Salvador, do Messias. Na verdade, eles ainda disseram a Herodes onde ele estava para nascer. Então, por que eles não montaram nos seus camelos e foram até Belém, disparados, para o encontro com o Salvador? Na verdade, a resposta a essa pergunta é que eles estavam ocupados demais, tratando das coisas da sua religião. Eles estavam ocupados demais com a religiosidade em que eles viviam, que nem se atinaram que o Salvador, que eles sabiam que viria, que as Escrituras já revelavam e falavam sobre eles, já havia nascido naquele dia. Eles não podiam estar lá com os magos para o nascimento do Messias, porque eles tinham de participar das reuniões agendadas no templo, eles tinham que dar aulas na sua escola bíblica, eles tinham de atender aos rituais da sua religião, eles não tinham qualquer interesse na busca insensata dos homens sábios. Os estudiosos consideraram o Messias apenas mais um das suas religiões, das muitas tradições e mitos que ali já existiam. Viveram tão intensamente a religiosidade deles, que se esqueceram que o Messias já havia vindo, e a profecia havia se cumprido. Toda aquela religiosidade só faria sentido se de fato eles crescem que o Salvador era ele, o menino, anunciado pelos magos. Isaías 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, e eles me honram com o quê? Apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de regras, ensinada por homens. Olha só isso. Olha o que Isaías, eu vou ler de novo. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honram apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Olha o que Isaías 51, verso 16 e 17 diz: não te deleitas em sacrifícios, nem agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O que Deus faz? Não desprezará.
O maior evento da história ocorreu naquela ocasião. E o que os líderes religiosos daquela época fizeram? Simplesmente negligenciaram. Eles simplesmente perderam o maior evento da história, porque estavam vivendo a sua própria religiosidade. É a mesma coisa e hoje. A maioria dos brasileiros vai celebrar o nascimento de Cristo sem nunca querer que Jesus esteja em seus corações. Como celebrar o Natal? Como festejar com a família o Natal? Se o principal personagem dessa história toda está do lado de fora. Falam de Papai Noel, falam de renas, falam de presentes. Um Natal repleto de presentes, comidas, bebidas. Vamos deixar o Grinch roubar o Natal e deixar totalmente de fora o Senhor do Natal. Conta-se uma história de duas mulheres que foram até um restaurante para comemorar o aniversário do bebê de uma delas. E um amigo dessas duas que estavam no restaurante, estava ali assentado e avistou essas duas amigas e se aproximou delas duas e perguntou qual era a ocasião em que elas estavam ali no restaurante comemorando. E uma delas disse: olha, estamos aqui para celebrar o aniversário do meu bebê. E ele disse: bom, que maravilha, mas afinal de contas, cadê o bebê? E ela respondeu: você não acha que eu traria o bebê para estragar o meu almoço aqui com a minha amiga, né? A maioria do povo brasileiro celebra o nascimento do Salvador, mas eles esquecem de convidar o Salvador para participar da sua celebração. E existe um perigo real que ronda as nossas vidas, queridos irmãos. Pessoas religiosas, fazendo todas as coisas religiosas associadas ao Natal, mas acabam se esquecendo do principal, a adoração ao Senhor. Veja o verso 2, olha o que o texto diz. Os magos chegaram até o rei Herodes do Oriente e perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? E o que eles vieram fazer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles estavam ali simplesmente ou exclusivamente para adorar o Messias, o Salvador. Quando Cristo nasceu em Belém, Herodes pensou que ele fosse um monarca rival, um inimigo, uma ameaça para o seu trono. Os religiosos daquela época trataram o assunto com indiferença, porque estavam ocupados demais com a sua religiosidade vazia. Mas nós temos uma terceira atitude aqui. Temos uma terceira atitude que o texto, ele nos revela. Veja só o verso 2 novamente e o verso 11. Onde está o rei dos judeus, o recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 11, o texto diz: quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O que eles fizeram? Prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Quem ganhou os presentes? Jesus. João capítulo 1, verso 11 diz: ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a prerrogativa, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 12. A postura, meus irmãos, que mais me impressiona aqui nessa passagem é a postura dos magos do Oriente. Porque os sábios gentios, aqueles que não eram judeus, portanto, não conheciam as escrituras, as profecias, não eram parte do povo do pacto, povo da aliança, eram gentios, magos do Oriente. Eles foram que buscaram a Jesus, se apresentaram a Ele,
se renderam a Ele e o reconheceram, se curvando diante dele, o reconheceram como o Rei da Glória. Por que eles fizeram isso? Porque definitivamente eles criam em Jesus. Eles acreditavam em quem era aquele menino. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando o carcereiro da cidade de Filipos, já completamente sem esperança, a ponto de tirar a sua própria vida, diante do apóstolo Paulo, perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta, em Atos 16:31, diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O Natal é sobre isso, irmãos. O Natal é sobre o Redentor, é sobre o Salvador do mundo. Não é sobre Papai Noel, não é sobre bonecos de neve, árvores, mas é sobre o maior presente que o Senhor Deus poderia nos oferecer, o Salvador desse mundo. O dom de Deus foi o fato de Cristo Jesus ter vindo a esse mundo. Jesus, ele nasceu. O Rei, ele chegou. E isso é o Natal. O Natal nada mais é do que a mão de Deus estendida para nós pecadores. Portanto, meus queridos, uma vez que o Rei veio a esse mundo, assim como a estrela que guiou os magos do Oriente até Belém, nós estamos aqui apontando para você o caminho até Jesus, o único que pode verdadeiramente salvar a sua vida. Então não seja como Herodes, e não deixe o seu coração, o trono da sua vida, ocupado por qualquer outro senhor que não seja o Senhor Jesus Cristo. Entregue o governo da sua vida, entregue o trono do seu coração a Jesus, e deixe que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Não seja como aqueles líderes religiosos que viveram tão intensamente a sua religiosidade a ponto de o Messias ter chegado e eles terem tratado com indiferença, porque estavam ocupados demais com a sua religiosidade vazia e superficial. Seja como os magos. No verso 2 diz: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos aqui a adorá-lo. E ao adentrarem a casa, viram o menino e, prostrando-se, o adoraram. Seja como os magos. O rei chegou. Como você reagirá diante da presença dele? Que o Senhor Deus possa falar ao seu coração. Que nós possamos ser atraídos a Ele. Que verdadeiramente haja no nosso coração um desejo intenso de poder louvar e adorar ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor neste momento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele sabe. Ele sabe tudo o que se passa dentro de você, na sua mente, na sua vida. Ele sabe do vazio que existe no seu coração, que só pode ser preenchido por Ele. Então, esse é o momento de você parar de lutar sozinho. Você talvez esteja procurando por esse mundo afora algum recurso que seja suficiente para preencher o vazio da sua alma, do seu coração. Quero dizer a você que o Rei, Ele veio a esse mundo. O Rei chegou. E o momento agora é de se render a Ele. É parar de andar por esse mundo perdido, vazio, triste, buscando através de recursos que não são suficientes. O momento agora é de se curvar diante do Rei e pedir a Ele que Ele seja o Senhor da sua vida. Entregue o trono do seu coração nas mãos dEle. Creia verdadeiramente
que Ele é o Salvador desse mundo. O adore em espírito e em verdade. Sem dúvida nenhuma, a sua vida irá mudar. Você provará de algo que há muito tempo talvez esteja procurando. Só o Senhor pode te dar. Quero convidar você que quer tomar essa decisão de abrir o seu coração e se render ao Senhor Jesus nessa noite, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha. Apenas Deus está olhando para você. Coloque-se de pé no seu lugar, com coragem, com vontade, e abra o seu coração nessa noite. Juntos vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas diante do Rei e vamos rogar a Ele que tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que Ele tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados, de nos reconciliar com Deus e de preencher o vazio do nosso coração. Se você deseja fazer isso agora, se coloque de pé aí no seu lugar e vamos juntos orar nesse instante. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Pai Santo, Pai de amor, nessa noite em especial, Pai, queremos nos render ao Senhor nessa hora. Queremos, ó Pai, nos apresentar diante do Senhor Deus, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Rogamos a Ti, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa estender a sua boa mão sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que os nossos olhos e corações se voltem definitivamente para o Senhor, meu Deus, e não se desvie para nenhum lugar senão para Ti, que eles se mantenham sempre voltados para o Senhor, meu Deus. A nossa vida, ela não tem sentido se não for para ser vivida para o louvor da sua glória. Que o Senhor receba nessa noite todo o louvor, toda a adoração, meu Deus. Que verdadeiramente o Senhor ocupe o lugar central, o trono dos nossos corações. Que o Senhor possa nos guiar e nos governar, conduzir a nossa vida ao longo dos nossos dias. Que, ó Deus, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpra e prevaleça acima da nossa. E que em tudo, ó Pai, a nossa vida seja para o seu inteiro agrado. A oração que nós fazemos a Ti, nos rendendo ao Senhor, meu Deus. O verdadeiro sentido do Natal. Que o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele veio a esse mundo. E só o Senhor é digno de ser adorado. Recebe, ó Pai, as nossas vidas em Suas mãos. E seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos, nesse momento, estar cantando, mais uma vez, com o coral. Eu quero, antes que o coral, enquanto o coral está vindo, os irmãos podem vir, avisar que os irmãos que vão participar da ceia de Ano Novo, após a nossa vigília, sábado que vem, dia 31, às 22h30, nós começaremos o nosso culto da virada, e vamos até por volta de meia-noite e pouco, meia-noite e alguns minutos. E depois desse período, nós vamos estar no Rancho Rabelo participando de uma ceia, de um jantar. E você que quer participar desse momento, esteja procurando a irmã Wanda, que estará ali à porta no final do culto, para poder estar buscando com ela as informações para esse momento. Todos são muito bem-vindos e convidados a participar desse momento especial na semana que vem, aqui conosco. Vamos louvar ao Senhor com o nosso coral.
Nós já vamos estar orando, encerrando o nosso culto. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos os nossos visitantes, todos os nossos queridos irmãos que estão aqui conosco. Quero convidar você para se colocar de pé neste momento. Nós vamos estar orando, encerrando o nosso culto e agradecendo a Deus por esse privilégio. Como é que é? Isso, bem lembrado, minha irmã Wanda. Na semana que vem, domingo que vem, pela manhã, irmãos, dia 1º, nós, assim como hoje de manhã não tivemos escola bíblica dominical, não tivemos programação, semana que vem, domingo também, não teremos, tá? Domingo, dia 1º, nós passaremos aqui a nossa virada de ano, nosso culto, às 22h30. Após o culto, o encerramento do culto, nós estaremos participando da ceia, do jantar, ali no rancho, e no domingo, pela manhã, dia 1º, nós não teremos programação aqui. Voltaremos nossa atividade normal no domingo à noite, dia 1º à noite, tá bom? Nós vamos estar orando nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos permitiu passar juntos aqui na casa do Senhor. Vamos estar pedindo a Deus que derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nesse momento, curva a sua cabeça. Pai Santo, nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor, meu Deus. Queremos te louvar, te exaltar. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, Pai, possa mesmo nos conduzir nesta noite, ó Deus, de volta para as nossas casas, debaixo da Tua mão, protegidos, guardados pelo Senhor. Que privilégio para nós, ó Deus, foi poder passar esse tempo juntos aqui como igreja, reunidos, ó Deus, em Sua casa. Que o Senhor possa continuar a nos proporcionar mais e mais momentos assim, tão abençoadores como esses, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor concede a nós de poder, ó Deus, prestar ao Senhor um culto, onde o Senhor seja glorificado, onde o Senhor seja exaltado, meu Deus. Que o Senhor possa ser sempre exaltado e glorificado todos os dias da nossa vida, não somente hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, que o Senhor estenda suas mãos sobre cada um de nós, nos dê uma boa noite de sono, de descanso com a nossa família, proteja e guarda a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda, por favor. Que o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, possa mesmo nos abençoar. Ó Deus, nos abençoe ao longo desta semana, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa mesmo, ó Pai, nos dar sabedoria, nos trazer, ó Deus, direção. Ó Deus, que o Senhor também possa trazer ao nosso coração sempre paz e alegria, ó Deus, em poder viver na presença do Senhor e te servir, ó Deus, com todo o nosso ser. Pai, obrigado por todo esse ano, ó Deus, que nós tivemos. Tantas programações, tantos momentos de adoração que nós vivemos, ouvimos tanto a Tua palavra, que tanto nos alimentou, que tanto nos edificou, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue conosco até o último dia que o Senhor nos der, que o Senhor nos conceder de vida aqui nessa terra. Que a Tua boa mão permaneça sempre estendida sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu bondoso rosto sobre nós e tenha misericórdia das nossas vidas. Que sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, sobre os nossos irmãos das nossas congregações, igreja em Coqueiral e Córrego do Ouro, e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, o Senhor levante o Teu rosto, ó Pai, e nos dê a Sua preciosa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Gostaria que você aguardasse mais algum instante sentado aí no seu lugar. Teremos um momento de pós-lúdio aqui agora. E ao final, você poderá ir para casa debaixo da bênção do Senhor. Que Deus os abençoe.